Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar o cálculo de volume de pirâmides, cone e esfera, tá? Então, esse conteúdo de vocês está no livro didático na página 183 até a página 186. Então, aqui, ó, pirâmide, né? Para calcular o volume de uma pirâmide, eu tenho que calcular primeiramente a área da base da minha pirâmide, né? E vai depender qual a figura que tá, que é a base da minha pirâmide. Eu posso ter um quadrado, posso ter um retângulo, posso ter um pentágono, um hexágono. Aqui neste exemplo aqui, a base da minha pirâmide é um hexágono. Então, para me calcular a área dessa figura, eu tenho que utilizar o cálculo de área de hexágono. Vou calcular a área da minha base, certo? E após calcular a área da base, eu vou multiplicar pela altura. O que é a altura, né? É a distância daqui até aqui. Essa é a altura da minha pirâmide, tá? Então, calcula a área da base, depois multiplica pela altura da pirâmide. E aí, depois de fazer isso, tu divide tudo por 3. Então, o volume da pirâmide é área da base vezes a altura, divididos por 3. Tá bom? Então, essa é a forma que caracteriza o volume da pirâmide. Aí eu trouxe um exemplo aqui, esse exemplo até do livro didático de vocês, ó. Calcule o volume da pirâmide. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada, tá? Onde quadrada não, desculpa, retangular, porque um dos lados mede 9 centímetros e o outro 8 centímetros. E a altura, que é a distância aqui, ó, daqui até aqui, mede 6 centímetros, tá? Cuidado que olhando assim parece que este lado aqui mede 6 centímetros. Não é, tá? Não é essa que mede 6 centímetros. Quem mede 6 centímetros é a altura da pirâmide aqui, tá bom? Certo? E a altura, ela tem que ser perpendicular à base. Lembrem sempre disso, tá? A altura é perpendicular à base do meu sólido, certo? Então, vamos calcular o volume dessa pirâmide. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área da base. Como eu tenho um retângulo, a área da base de um retângulo é base vezes altura, né? Que é a largura, esse comprimento vezes esse comprimento. Então, vai dar 9 centímetros vezes 8 centímetros. Então, a área da base, 9 vezes 8 é 72. Então, a área da base da minha pirâmide é de 72 centímetros quadrados, certo? Mas eu quero calcular o volume da minha pirâmide. Então, eu tenho que pegar esse valor da área da base, multiplicar pela altura da minha pirâmide. O B é o quê? Dividir por 3. Fala? O B é o quê? O B seria o quê? O B é da onde? Do AB vezes H. Área da base. Ou esse Tá. aqui é área da base, ó. Por isso que eu botei aqui, ó, área da base, porque é a área da base da minha figura. Claro, eu escrevo assim porque tu não sabe quem é a base da tua pirâmide, entendeu? Vai depender de quem for a base. Então, tu vai calcular a área da base dela. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono. Então, tu vai calcular a área da tua base, independente de quem ela é, tu vai usar o cálculo de área de base e vai multiplicar pela altura, entendeu? Por isso que o volume vem assim, área da base, porque vai depender de quem é a base, tá bom? E aí, a área da base, olha aqui, Matheus, a gente já calculou, é 72 centímetros quadrados, né? Vou multiplicar pela altura, a distância daqui até aqui, que é 6 centímetros, e o resultado dessa multiplicação eu vou dividir por 3. Então, substituindo aqui, ó, área da base, 72, vezes a altura, que é 6, tudo isso divididos por 3. 72 vezes 6 dá 432. Vou dividir agora esse número, esse valor, né? 432 por 3, e vai dar 144 centímetros quadrados. Então, o volume da minha pirâmide é de 144 centímetros. Não seria o cubo? Desculpa, eu falei errado, cubo. Tá aqui, tá certo? Tá aqui. Eu falei errado. Centímetros cúbicos. Tá, eu não vi. Tá, não, eu falei errado mesmo. Tá, certo? Então, a gente calculou o volume da nossa pirâmide. Qual é a forma para calcular o volume da pirâmide? Pega, calcula a área da tua base, multiplica a área da base pela altura e divide esse valor por 3, tá? Então, é assim que a gente calcula a área de pirâmide. A área do cone, gente, é exatamente o mesmo raciocínio. Eu vou calcular a área da minha base, vou multiplicar pela altura do meu cone e eu vou dividir esse valor por 3. O que difere é que a área do cone, a área do cone é um círculo, né? E a gente sabe que para calcular
a área de círculo é πr ao quadrado, né? Então, eu posso substituir aqui na forma direta. Então, eu posso usar a forma escrita assim, área da base vezes a altura divididos por 2, ou eu posso já substituir a área da base por πr ao quadrado, que é a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 2. É a mesma fórmula, só que aqui eu já substitui quem é a minha área da base. Tá? Eu até prefiro utilizar o raciocínio assim, área da base vezes a altura divididos por 3, porque eu calculo a área da base separado, depois substituo só na forma do volume. Tá? Eu acho mais fácil. Tanto que o livro de vocês apresenta a forma escrita das duas maneiras, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Mas eu prefiro utilizar a forma escrita assim, que aí eu calculo separadinho ali a área da base, tá? Olha só, a altura é a altura, né? Vai do vértice até o círculo, né? E ela tem que ser perpendicular, tá, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com cone, com pirâmides retas, né? Mas elas poderiam ser oblíquas aqui, né? E aí a altura seria perpendicular, tá? Sempre é perpendicular. É a distância aqui do vértice até a base, de tal forma que forma um ângulo de 90 graus, tá? E o raio é a distância do centro à borda, tá bom? Certo? Então, aqui, ó, vamos fazer um exemplo, tá? Esse exemplo também é do livro de vocês e eu quero calcular o volume desse cone, certo? Sabendo que o raio dele é de 4 centímetros e a altura dele é de 7 centímetros. Então, utilizando a forma do volume, a gente tem que calcular a área da base, vai depois multiplicar esse valor pela altura e depois dividir por 3. Eu optei por calcular a área da base separada, então vamos lá, ó. Quem é a base? É um círculo. Como é que eu calculo a área de círculo? πr ao quadrado, né? Então, substituindo os valores, o π vale 3,14, né? Vezes o raio é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Então, eu tenho que resolver primeiro a potência. Então, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, né? Então, vai ficar a área da base igual a 3,14 vezes 16. Efetuando essa multiplicação aqui de 3,14 vezes 16, a gente encontra o valor de 50,24 centímetros quadrados. Então, a base do meu cone, que é um círculo, ele tem uma área igual a 50,24 centímetros quadrados. Agora que eu já sei a área da base, eu posso calcular o volume do meu cone. Vou substituir aqui onde tem a área da base por 50,24. A altura eu sei que é 7 centímetros. E aí substituo e só faço as operações aqui de multiplicação e divisão. Então, vamos lá. A área da base, 50,24 centímetros quadrados, vezes a altura, que é de 7 centímetros. Multiplico esses dois valores, né? E depois divido tudo por 3. Então, multiplicando 50 vezes 24 vezes 7 dá 351,68. Divididos por 3 vai dar aproximadamente, tá? Dá várias casas decimais, por isso que eu usei uma aproximação aqui, aproximadamente 117,23 centímetros cúbicos. Então, o volume deste cone, cujo raio é 4 centímetros e a altura é 7 centímetros, é igual a 117,23 centímetros cúbicos. Então, pessoal, área da pirâmide, o que eu faço? Volume de uma pirâmide. Área da base vezes a altura divididos por 3. Lembrando que tu vai calcular a área da base utilizando a fórmula da base que está ali, né? Se eu tiver um quadrado, tu vai calcular a área do quadrado. Se tiver um pentágono, tu vai calcular a área do pentágono. Se tiver um hexágono, tu vai calcular a área do hexágono. Área do cone. Área da base vezes a altura divididos por 3 também. Só que o cone, a área da base do cone é um círculo, então a gente sabe que a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? E para finalizar, a gente tem a esfera, né? Como é que a gente calcula o volume de uma esfera, tá? É 4/3 de πr ao cubo, tá? Então, se eu quero preencher uma esfera, né, encher ela de líquido, eu quero calcular o volume que cabe dentro dessa esfera, eu vou utilizar essa fórmula, 4/3 de πr ao cubo, onde o R é o raio, né, da minha esfera, a distância do centro à borda, aqui o raio, o π vale aproximadamente 3,14, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcule o volume da esfera. Eu trouxe aqui uma esfera para vocês cujo raio vale 3 centímetros, tá? Ó, a distância do centro à borda é 3 centímetros. E eu quero calcular, então,
o volume. Então, eu substituo, aonde tem π, eu boto 3,14, e aonde tem r, eu boto 3, porque esse é o raio da minha esfera. 3 ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí eu vou fazer 4 terços, né? Que multiplica 3,14 vezes 27. Então, é como se eu multiplicasse todos esses três valores aqui, né? Ó, Por que ao cubo e não ao quadrado? porque eu estou calculando volume, não área. Mas Tá. Tá? A gente está calculando volume, não área, tá? É outra fórmula aqui, tá? A gente está calculando volume de uma esfera, tá bom? E aí tu vai fazer 13,14 vezes 27, deu 84,78, tá bom? Agora tu vai pegar esse valor, 84,78, vai multiplicar por 4, depois tu vai dividir ele por 3, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei 84,78 vezes 4, deu 339,12. Dividindo esse valor por 3, a gente chega que o volume da esfera é 113,04 centímetros cúbicos, tá? Certo? Então, aqui, ó, tanto, Matheus, que se a gente for cuidar a questão da unidade, olha, o π não tem unidade, o 4 terços não tem unidade, a unidade do volume tem que ser cúbica, né? Então, aqui o raio tem que ser elevado ao cubo, para que aqui eu consiga obter a minha unidade cúbica, né? Senão não daria. Certo? Tem que ter 3 centímetros. Eu entendi. Uhum. Certo? Ok. Certo. Então, A unidade de medida sempre vai ter que acabar em alguma coisa cúbica, tipo centímetros cúbicos, metros cúbicos. Tá, entendi. da fórmula, né? Se for analisar, olha aqui, ó. Esse centímetro cúbico, ele vem desse raio elevado ao cubo, né? Porque ele tá ali. Eu não botei a unidade aqui para não confundir vocês. Mas aqui eu tenho 27 centímetros cúbicos, tá? E todas elas, se eu retornar aqui, ó, todas elas, isso vai acontecer. Aqui, ó, quando eu calculo a área da base, ela fica elevada ao quadrado. Quando eu multiplico, aqui eu botei, ó, algo ao quadrado vezes a altura, né? Ao quadrado vezes centímetro ao quadrado vezes centímetro, aqui que aparece o cúbico, olha. Quando tu pega a área da base e multiplica por um comprimento, é daí que surge o cubo. Da mesma forma na pirâmide, tá? Certo? Pessoal, então, da minha parte, seria isso, o conteúdo. Vou interromper aqui. Tu pode voltar no slide ali do... Pode voltar no slide ali da esfera? Nossa. Esse ou outro? Vai perguntar alguma coisa? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?